saber onde é que ele vai aparecer. Apareceu a live. Já estamos ao vivo. Então, boa tarde a todos e todas, né? Esse dia 27 do 5, a gente começa hoje com a nossa primeira live, falando diretamente, né, desses tempos de pandemia das nossas casas, obedecendo, assim, à Organização Mundial de Saúde, que gere, né, que as pessoas tenham, nesse tempo de pandemia, o mínimo de contato possível, mas, é claro, a gente não pode deixar de utilizar plataformas como essa para podermos estar aqui gerenciando vários assuntos do nosso dia a dia, né? Ainda mais as pessoas que trabalham, elas precisam desse tipo de plataforma para a gente poder gerir essas discussões. Então, a gente vai agradecer desde já as presenças do Dr. Franklin Soares, da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB-PB, o professor Gilberto Cruz, diretor de currículo escolar da Prefeitura de João Pessoa, da Secretaria de Educação e Cultura. E assim, queridos, a gente vai tentar, da melhor forma possível, gerir o tema da nossa live, que é o ensino religioso no tempo da pandemia, né, do Covid-19. E como é que a Secretaria de Educação e Cultura ela está conseguindo ultrapassar, né, essa bendita dessa pandemia e dando suporte, né, para o meio educacional se fazer presente nas casas. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem ao pessoal, né, e dessem as suas primeiras palavras para a gente começar a live. Franklin? Quer começar, Franklin? Não vejo problema. Meu nome é Franklin Soares, eu sou o presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba. E, bom, a gente está buscando não apenas ver os efeitos da pandemia na sociedade, nos templos, mas também na educação, porque como o ensino religioso é importante para todos, está em nossa base curricular, é de matéria obrigatória, a gente não pode perder de vista um ponto, que é o contágio de pessoa a pessoa, a questão da aglomeração em templos, e perder de vista o que é que está acontecendo nas escolas para tentar amenizar, minorar os efeitos da pandemia, do confinamento, no que tange o ensino religioso. Professor Gilberto, acho que teve problema técnico, né, professor? Tem que habilite o seu microfone, é só clicar na tela. Pronto. Eu sou ainda analógico, aí eu às vezes me atrapalho com essas coisas. Fui obrigado agora, boa tarde a todos, para mim é um prazer participar desse encontro com vocês, falar de algo tão importante que nós estamos fazendo nesse momento, é falar sobre algo que aproxime as pessoas, faça com que a gente não se isole, todos nós fomos pegos de surpresa, né? O mundo foi pego de surpresa. Educação é talvez uma das áreas mais atingidas do ponto de vista dos segmentos da sociedade, porque ela lida diariamente com seres humanos em todos os aspectos. Nós temos unidade de ensino de educação infantil, de educação fundamental, da EJA também, e de repente nós temos que parar nossas atividades presenciais e nos adaptarmos, por exemplo, a tecnologia sem estarmos preparados. Ninguém estava preparado para trabalhar num segmento tão importante do que nós trabalhamos, de maneira remota. E isso nós temos que fazer com bastante cuidado, porque nós temos alunos de segmentos diferentes, de idade diferente, de compreensão também diferente, e professores também. Então, é um momento muito, muito complicado, mas nós temos que conviver. Até quando, não sei, depende da população, depende das autoridades da área sanitária e assim por diante. Mas é um prazer participar e discutir com vocês a nossa obrigação enquanto membro de uma secretaria que tem a obrigação de lidar diariamente com segmentos, de seres humanos, com a importância da educação. Professor, me diga uma coisa, como é que está sendo operacionalizada essas atividades não presenciais? Como é que vocês estão conseguindo fazer
com que os professores estejam conseguindo atingir os alunos em casa? Como é que vocês estão conseguindo operacionalizar isso? Como eu falei no início, foi muito difícil no início. Nós começamos as nossas aulas no dia 4 de fevereiro, 4, 7. O primeiro segmento começou no dia 4, o segundo segmento no dia 7. Nós estávamos indo bem, né? Já sabia que existia a nível mundial esse vírus, né? Mas sem aquela apreensão, por exemplo, que chegaríamos com tanta força que chegou até o Sul, no Brasil e assim por diante. Até o dia 17 de março, nós trabalhamos normalmente nas nossas escolas. De repente, começamos o prefeito, na época, na data prevista, do dia 18, nos chamou para uma reunião para analisar, porque o Brasil já estava conversando, já estava dialogando sobre a possibilidade de parar as atividades presenciais, e quando nós começamos a ouvir as autoridades sanitárias que estavam presentes na mesa, nós, por decisão unânime da mesa, do prefeito, resolvemos parar a partir do dia 18, através de um decreto publicado no mesmo dia, porque já havia uma discussão na própria mesa, lá, nessa reunião, que a coisa começava a se aproximar muito da sociedade pessoense, da Paraíba como um todo, mas de João Pessoa, que é a capital do estado, a cidade mais populosa, então haveria necessidade de se parar as aulas. Então começamos a encontrar alternativa. Esperamos que o MEC se pronunciasse, demorou inclusive se pronunciar, até que o Conselho Nacional se reunisse, publicou a medida provisória, ao meu ver, totalmente equivocada, né? Mas nós começamos a discutir a medida provisória, que ela desobrigou o cumprimento dos 200 dias letivos, que está na Constituição, está na LDB, mas de maneira imperativa, ela impôs as 800 horas. Para você atingir 800 horas no ano letivo, você tem que trabalhar 200 dias. O nosso currículo normal é 4 horas diárias. Multiplica por 4, dá no mínimo 800 horas por 200 dias. Mas desobrigou os 200 dias. Aí há uma discussão sobre isso. Essa medida provisória tem 236 emendas no Congresso, talvez vote ainda até a saída da pandemia. E nós tivemos que fazer uma verdadeira ginástica mesmo, convocar o pessoal, para ver como é que nós vamos trabalhar para atingir a questão do letivo, porque nós temos que atingir um letivo, por compreensão de que se não tiver um letivo 2020, não tem 2021, porque um ano ele subsidia o outro, né? Assim como em 2019 está subsidiando 2020, assim por diante. Começamos a ver alternativas nos aplicativos, no WhatsApp, no Google Class e outros aplicativos, e construir uma plataforma própria. Só que havia a imposição da medida provisória que não falava sobre educação EAD. A gente não tem matrícula EAD. Então, foi preciso que o Conselho Nacional se reunisse e publicou uma resolução através de diretrizes para que a gente trabalhasse a educação remota. A partir daí, nós começamos a trabalhar, a convocar os diretores de escola, os especialistas, para ter contato com os diretores, com os professores, para que a gente começasse a ver a alternativa do ponto de vista qual seria, por exemplo, o aplicativo com mais abrangência diante dos alunos. Porque nós temos que ter em consideração também que grande parte dos alunos não tem um celular que tenha aplicativos suficientes. Às vezes a internet não funciona no local onde aquele aluno está residindo, por uma questão de estrutura das próprias empresas de internet. Então, as dificuldades foram grandes. Agora, para surpresa nossa, nós estamos conseguindo quase 70% trabalhando através do WhatsApp, em grupos professores, estão trabalhando com grupo de alunos, com sala de aula de alunos nossos, com o Google Sala de Aula. A plataforma do município está na página da prefeitura, também está atingindo uma grande, principalmente Fundamental 2, atingindo os alunos, e o retorno está em quase 70%, 68% mais precisamente do nosso alunado. E os que não conseguem acessar essas plataformas e esses aplicativos, nós estamos pegando aquele mesmo material, imprimindo na escola, e os pais, para 30 dias, os pais vão lá, pegam aquele material e levam, e ele vai fazer as atividades
do material impresso para o caderno, para posteriormente uma volta, eu não sei quando, vai depender também de toda essa discussão com as autoridades sanitárias, a gente, após um diagnóstico, fazer também toda uma avaliação e fazer o cumprimento do registro dessas atividades feitas remotamente e o material impresso. Não está sendo fácil, gente, mas nós estamos conseguindo atingir grande parte dos 65 mil alunos da rede e com dificuldade, todos têm dificuldade, eu tenho, acho que os professores também, alguns menos, outros mais, mas estamos conseguindo forçadamente pela imposição que nós estamos inseridos nela, de uma pandemia, talvez a maior de todos os tempos. Eu sei que eu sou de história, eu dei muita aula sobre a peste negra no final do século XIV, sobre a gripe espanhola no início do século XX, só que nós tínhamos mais ou menos algo em que, nas discussões históricas que nós vamos ler a literatura dessas pandemias, a que nós estamos vivendo é diferente de tudo. Ela é uma pandemia, é um vírus que pega todos nós de surpresa. Você pode ser assintomático, de repente está passando para os outros. É difícil, mas vamos conseguir sair dessa, se Deus quiser. Com certeza, doutor. Com certeza. Prontinho. Olha, eu gostaria de fazer uma observação que é pertinente ao que o professor falou, que é com relação às limitações que a gente tem até de estrutura de internet. A gente fala de um país que ainda não tem banda larga em todo o seu território. Existem famílias que são cujos seus alunos estão na rede pública, que não têm acesso a computador, por exemplo, e a gente tem uma outra limitação, que é a própria disponibilização de internet, não é? Porque a gente tem um regramento da Anatel que permite que as operadoras de internet entreguem apenas 40% daquilo que é contratado. Então, imagine a situação, você vai no açougue, compra 1 quilo de carne e volta para casa com 400 gramas. É mais ou menos essa situação que a gente tem. As empresas de telefonia são obrigadas a disponibilizarem apenas isso. Então, diante desse cenário, e acrescido do fato de que algumas pessoas têm o que os técnicos chamam, eu não gosto do termo, mas o termo é analfabetismo digital. São pessoas que não sabem manusear a tecnologia. Então, diante de todos esses problemas, professor, a pergunta que me vem à cabeça nesse momento é: como fazer o aluno de História das Religiões, de ensino religioso, ele sentar frente a um computador com o seu celular na mão para assistir uma hora de aula que seja sobre, por exemplo, uma religião que não é a sua? Como é que os professores estão lidando com essa resistência que vem do próprio aluno? Porque uma coisa é o aluno estar ali sentado na sala de aula, frente ao professor, fisicamente, sentado em sua carteira, e ele ouvir as lições do professor. Outra coisa é você criar um interesse nele para que ele faça isso sem essa supervisão de um professor. Olha, vou te responder da seguinte maneira: eu acho que não está sendo nem só a questão do ensino religioso, mas com todos os componentes curriculares. Mas o que é que nós estamos presenciando? Primeiro, a gente tem que ter um pouco de cuidado. O professor, quando ele tem tempo para planejar, ele está em casa, ele não tem férias, ele não está de férias, então, naquele horário destinado, porque deveria estar na sala de aula, ele tem que fazer algum planejamento e pegar alguma atividade, aquela atividade assim que ele não passe para o aluno algo que o aluno não possa ver, estudar, discutir, porque tudo que foi encaminhado para o aluno tem que retornar para o professor. É ele que vai dar o feedback, por exemplo, para a contagem das horas trabalhadas remotamente. Então, o que nós estamos orientando o professor é que ele planeje as atividades de maneira que o aluno consiga ver aquele material de, no máximo, 20 minutos para cada componente curricular. Uma hora aula
normal é 45 minutos, mas não dá para você trabalhar um componente curricular de maneira remota com o mesmo tempo de aula que seria quando for no sentido presencial. Então, tem que ter muito cuidado no tipo de planejamento para que você faça algo que o aluno não fique enjoado de não querer retornar, por exemplo, para a segunda atividade, ou terceira, ou a quarta, que ele vai ser novamente questionado quando for feita a revisão, quando ele voltar para a sala de aula. Porque tudo isso tem que passar pelo professor quando ele voltar para o presencial, depois de um diagnóstico, logicamente. Então, o professor só vai registrar esse material quando o aluno retornar para ele. Isso de maneira remota. E quando for de maneira impressa, após um tempo de maturação, porque quando você manda um material impresso, um papel, é possível que ali o vírus permaneça por algum tempo. Então, esse material vai ser presencialmente, vai vir para a escola, vai ficar lá na escola um período do dobro necessário para que desapareça aquele vírus, a possibilidade de ter um vírus naquele material, para depois o professor manusear. Isso para todos os componentes. E principalmente ensino religioso, porque nós temos a obrigação de oferecer esse componente curricular e o aluno não tem a obrigação. A questão está na própria LDB e na nossa resolução de número 26. Então, eu estou, inclusive, hoje eu tive uma reunião com o gestor de escola e falei sobre a questão, por exemplo, de uma TV que nos foi oferecida para a gente gravar a aula, e eu coloquei, olha, ensino religioso tem muito o que acrescentar, por exemplo, eu estou solicitando tais escolas um professor que tenha com mais habilidade, um professor de preferência, que seja licenciado na área, para que ele grave mais aulas, planeje essas aulas, grave e a gente coloca na TV aberta, na TV Câmara, que a gente vai ter a disponibilidade dessa TV para trabalhar esses componentes curriculares. Eu quero fazer isso no Fundamental 2, mais precisamente, porque nós temos 9 disciplinas para trabalhar. Também no Fundamental 1, alguma coisa que seja mais voltada para aquele segmento, mas com muito cuidado. Então, é impossível a gente trabalhar 45 minutos, que é o tempo de aula presencial, numa educação remota. A gente, entre 15 e 20 minutos, é o suficiente. Posteriormente, a gente faz essa contagem de horas trabalhadas, levando em consideração a aula trabalhada pelo professor e não o tempo que o aluno teve em relação à educação remota. Não é fácil, não é fácil. Eu diariamente, eu estou toda manhã na secretaria, fazendo os encaminhamentos necessários, mas à tarde, aqui em casa, eu estou recebendo telefone de diretor, de professor e de diretor de escola, e eles pedindo alguma sugestão de como fazer. E eu tenho que me virar. Olha, independente de que disciplina seja, eu tenho que dar algumas orientações nesse sentido, dele planejar uma aula que seja mais, para esse momento tão complicado, que o aluno não fique sem ver o componente curricular, quer dizer, o conteúdo, mas que não seja uma coisa enjoativa. Então, com muito cuidado, mas nós estamos conseguindo. Vou repetir, não está sendo fácil, mas até o momento a gente está conseguindo aí os 68% de adesão, e principalmente eu quero a contribuição dos nossos colegas professores do ensino religioso, para nos ajudar também com nessa questão tão séria que é passar por esse momento. É um componente que eu considero importantíssimo, né? Sofri muito quando estava naquela discussão de tirar da BNCC a questão do ensino religioso, porque ali foi uma luta, inclusive, do segmento da universidade, dos professores, que quase fica de fora. Fiquei triste com a decisão da ministra, na época, a ministra Carmen Lúcia, quando fez aquele parecer, eu acho desproporcional, mas conseguimos e vamos aperfeiçoar isso aí. Professor, deixa eu só lembrar o pessoal que está assistindo a gente que vocês também fazem parte dessa discussão. Então, quem quiser pegar agora e fazer uma pergunta, é só lançar aí na plataforma e, da melhor forma possível, a gente vai tentar gerir essas perguntas de vocês para que o professor Gilberto ou para que o doutor Franklin eles consigam também ter esse tempo hábil para poder responder a vocês, tá certo? Professor, o senhor falou agora com relação ao pedido de ajuda dos professores. E aí entra uma pergunta que foi enviada para a gente, né? Os professores têm participado de forma efetiva dessas decisões com relação ao processo de construção
de estar trabalhando em casa? Vocês estão conseguindo sentar com os professores, ou como o senhor falou ainda há pouco, com os gestores das escolas, e escutar todo mundo? Vocês estão conseguindo balancear essa... Eu sei que vocês têm, né, vários professores, vários diretores e diretoras de escola, e realmente falar com cada um deles é meio complicado, mas vocês estão conseguindo gerir, né, da melhor forma possível isso? Desafio é desafio. Você, quando pega, você tem que encontrar meios. Hoje, por exemplo, tive uma reunião com 102 pessoas, de maneira remota. Né? Nós fizemos a assinatura de tudo diretor de escola, e com vários problemas, com vários questionamentos. Nós começamos de 9 horas, terminou era quase 15 para as 12. Né? Imagino que saiu com 102 pessoas, né, que são diretores de escola, que tem já o questionamento e os professores lá e o pessoal de apoio também que trabalha na escola. Aí vem para uma reunião para discutir questões do dia a dia. Questões, por exemplo, de conteúdo que está sendo colocado nas plataformas, questões administrativas e assim por diante. Mas nós conseguimos. Nós temos uma equipe da secretaria, que é os apoios pedagógicos, nossos pedagogas e pedagogos, e eles têm um grupo de escola. Eles trabalham, por exemplo, uma pessoa pega 4, 5 escolas, então eles têm feito esse trabalho diário e semanalmente, sexta-feira agora, por exemplo, eles me entregam um relatório. A escola Chico Xavier, eles trazem o relatório, lá eles me indicam o professor que trabalhou, quantas horas trabalhadas, mais ou menos, durante o ano no componente curricular X, se é do Fundamental 1, quais foram as atividades trabalhadas, e do componente curricular 2, por exemplo, segmento 2, Fundamental 2, professor de História, de Ensino Religioso, de Matemática, tudo e assim por diante. Então, a gente tem semanalmente esse relatório que nos mostra se teve algum professor que não quis entrar, a gente não pode forçar a barra. Olha, você vai ter que fazer isso. É uma legislação que diz que você faz o trabalho remoto. Mesmo aquele professor que não faz o trabalho remoto, ele tem que preparar o material e encaminhar para a escola imprime para que o aluno tenha acesso através dos seus familiares. Mas esse relatório semanal nos mostra, escola por escola, tudo que foi trabalhado, o acesso dos alunos em relação ao seu professor, seja do Fundamental 1 ou do Fundamental 2, dos componentes curriculares diversos. Tem professor que resiste em tudo, né? Aquela questão do trabalho analógico ainda, a gente ainda tem alguma dificuldade de trabalhar com as ferramentas tecnológicas, não é fácil para ninguém. Tem professor que tem aí 28, 30 anos de sala de aula, começou lá atrás. Então, para de repente você sair da educação presencial e ir para uma atividade diferente, ele muitas vezes vai ter alguma resistência, mas dialogando, tudo é dialogado. A gente não está impondo nada, mas é tudo dialogado. Eu tenho conversado diariamente, inclusive com o professor de ensino religioso. E na segunda-feira eu conversei com os 3, que ele me questionava sobre como é que ele ia trabalhar a atividade dele. Eu falei, olha, você senta, você tem todo um plano de curso, tem um plano de trabalho na escola. Veja no seu plano de trabalho o que é mais para este momento, o que é possível trabalhar para este momento, faça uma revisão, você é uma pessoa experiente. Aí ele, até que convenci, que ele estava resistindo. O diretor tinha me comunicado que ele estava resistindo a trabalhar, mas na conversa que eu tive com ele, dialogando, sem imposição, a gente conseguiu fazer com que ele... já ontem ele me mostrou a atividade. Inclusive, eu vou convidá-lo para fazer uma aula lá no estúdio da TV, para que ele se mostrou assim, bem dinâmico em relação à aula trabalhada, para que ele coloque na plataforma lá da TV. Mas se consegue, gente. A gente, quando quer, e às vezes a necessidade, né, nos leva a descobrir até alguns atores que nós temos na rede, viu? Eu estou até surpreendido com alguns professores pela desenvoltura que eles estão tendo perante as câmeras de um celular ou de uma máquina que eles conseguem gravar. Não, Nobre, eu fiz essa pergunta, né, porque, assim, a gente precisa também entender o processo de humanização, né, Gilberto? Embora nós não podemos parar o nosso trabalho, a gente também tem que entender que os professores, eles devem também estar passando em suas vidas por momentos muito difíceis, né? Com certeza, algum familiar foi acometido do Covid-19, com certeza, algum familiar acabou vindo a óbito ou está muito doente,
E a pergunta que eu acho que, como é que essa participação dos professores está acontecendo, é se vocês também estão se solidarizando em escutar esses professores e tentar acalentar eles nesse momento da pandemia, né? Creio também que a pessoa que mandou essa pergunta, ela deve estar também inserida naquele contexto de que a tecnologia nova, ninguém estava preparado, como você falou mais cedo, e, assim, fora que você está no seu ambiente, né, que não é o escolar, você está no seu ambiente privado, você está em casa, e sem contar com seus filhos, sem contar com sua família junto, você tendo que rebolar para fazer o plano de aula. E eu acho que a pergunta que a pessoa fez com relação a escutar os professores é isso. Se vocês estão conseguindo gerir também essa parte, e não só a parte de estar dando os encaminhamentos com relação à educação. Eu acho que é mais a questão de se preocupar com o ser humano nesse momento. Será que esses professores que não estão podendo, estão resistindo de alguma forma, eles estão bem nessa condição? Será que, por exemplo, você acabou de falar, tem professores que têm 25 anos de magistério, estão na casa já há muito tempo, será que eles estão conseguindo gerir da melhor forma para pegar uma câmera, pegar um celular, ficar na frente de um computador para poder falar com seus alunos? Essa perspectiva que eu acho que foi feita a pergunta, será que vocês estão conseguindo gerir isso em conjunto? Vocês estão escutando também essas demandas? Ou vocês ainda estão se organizando para poder também dar esse embasamento? Porque, se não me falha a memória, o Ministério Público também parece que geriu uma resolução e que vocês vão ter que se adequar a dar também o suporte psicológico para os professores e para os alunos depois da pandemia, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Eu recebi, inclusive, uma solicitação do Ministério Público, eu até respondi já através da... não foi a secretaria, mas o Conselho Municipal. Eu também sou presidente do Conselho Municipal, e eu respondi com essa mesma tranquilidade que eu estou falando com vocês aqui. Por exemplo, a gente tem que entender tudo isso. Talvez eu tenha uma melhor facilidade de dialogar com esses professores, são meus colegas, porque eu sou uma pessoa da sala de aula, eu sou um fã da escola. Então, imagina eu na secretaria ou no Conselho Municipal de Educação e aprovar uma resolução, impor essa resolução sem levar em consideração tudo isso que você acabou de me passar. Por exemplo, nós não seremos, após essa pandemia, nós não seremos mais os mesmos. Nossos alunos não serão os mesmos. Nós vamos receber alunos na nossa escola que a gente ainda não imaginou, a gente ainda não, não fez uma reflexão. Como é que vão chegar esses alunos nas nossas escolas? Mas não só os alunos, também os professores. Então, você simplesmente pegar a letra fria de uma resolução, seja a diretriz nacional, que nós chamamos de diretrizes nacionais, do Conselho Nacional de Educação, que nos baseou para que nós construíssemos uma resolução municipal. Nós somos um sistema independente. E impor, você ou faz isso, ou você vai ser assim. Não, tem que ter cuidado. É uma legislação que permite trabalhar remotamente, levando em consideração tudo que nós já discutimos até agora, mas sem aquela imposição de você ou faz ou não faz. Tem que ter toda uma compreensão, tem que ter todo um diálogo. Da minha parte, por exemplo, enquanto eu estiver na secretaria, no conselho, eu vou ter que ter a compreensão na sala de aula eu estivesse. Porque senão a gente vai conseguir fazer o quê? Vai prejudicar do ponto de vista psicológico tanto o aluno como o professor. E ambos têm que trabalhar bem juntinho. A nossa preocupação, isso aí eu tenho visto diariamente, que os diretores, quando ligam para mim com essa preocupação, eu tenho conversado com eles, tenho dialogado sobre o que nós estamos passando. Então, e eu tenho a seguinte compreensão e passo para isso. Hein? Que é que nós estamos fazendo nesse momento, dialogando. Tudo tem que ser dialogado. Nada de você impor diretamente sem que você escute o outro lado. Porque quando é que nós vamos voltar presencialmente? O próprio Ministério Público já fez esse questionamento. Vocês têm uma data prevista para a volta? Não, nós não temos. Por quê? Quem vai dizer quando vamos voltar são as autoridades sanitárias. Por quê? Para não colocar em risco as crianças, adolescentes e também os nossos professores e os gestores de escola. Hoje, na reunião com os gestores, gente, eu escutei cada coisa, por exemplo,
da preocupação deles, que eu tenho que me concentrar para depois dar uma resposta de alguns questionamentos que foi feito. Eu não pude dar na hora. Por quê? Porque eu tenho que raciocinar. Eu tenho que ver como é que eu vou chegar a algumas coisas que foi passado na reunião. Até disse a alguns diretores. Vamos falar isso sem ser no grupo, mais individualmente, porque toda essa sua preocupação eu tenho e nós temos na secretaria. Dialogar, fazer uma análise de tudo que está se passando. O que nós estamos vivendo não é fácil. Pegou a todos nós. Mesmo vocês, por exemplo, que estão atuando em outra área, com certeza vocês estão dialogando, vocês estão direcionando aquilo que vocês faziam presencialmente de forma diferente, não impondo as coisas. Então, na área da educação, que seremos na próxima, seremos os próximos profissionais a ter o maior índice de possíveis contatos com o vírus, que é o professor quando estiver na sala de aula. Então, nós temos que começar a planejar como vai ser essa volta daqui a 2, 3, 4 meses. Porque não é fácil, a coisa é difícil, mas nós temos que enfrentar, nós temos que, com todo cuidado, logicamente, e respeito aos demais. Não seremos os mesmos, os alunos não são os mesmos, e vamos tocar a nossa vida, pedindo a Deus que ninguém se infecte, para que a gente volte com saúde e comece a pensar na volta também, como é que vai receber esse alunado. Franklin? Professor, o que eu achei mais interessante na fala do professor foi o aspecto humano, em que ele tratou o psicológico do professor, mas também do aluno. Sem dúvida nenhuma, quando tudo isso passar, ninguém será a mesma pessoa. A gente não vai mais tocar um objeto, né, sem pensar no risco de contágio, não só pelo coronavírus, mas por qualquer outra coisa. Né? Quando alguém espirrar na rua, a gente ainda vai ter aquela lembrança, aquela memória ligada à emoção de estar vendo ali, revivendo algo do passado. Então, eu fico muito satisfeito por os educadores estarem com esse viés também psicológico, né? Com essa preocupação com relação ao psicológico das pessoas quando voltarem para a sala de aula. Com relação ao aprendizado que está sendo feito, as medidas de pegar material impresso e tal, geralmente, os sites em que eu encontro falam que, no papel, o vírus ele chega a durar entre 2 e 4 dias. Ele tem uma sobrevida de 2 a 4 dias. O vírus ele é um organismo que é menor do que uma célula, tem envolto numa cápsula de gordura, que ele se degrada com o tempo, mas entre 2 e 4 dias, quando ele está aderindo a uma superfície de papel. Então, isso de acordo com a temperatura do ambiente. Enfim, tem que ter esse cuidado, né? Mas como a impressão geralmente é quente, eu acredito que se o vírus está ali, ele voa. Ele é degradado na mesma hora. Algumas cidades do Brasil têm tido um problema de transmitir as suas aulas por conta das limitações da internet, que eu já mencionei anteriormente. Algumas delas estão usando rádio, o nosso bom e velho rádio, o FM. A AM não, porque eu acho que foi desativado alguns anos atrás, mas FM ainda está funcionando. Mas a prefeitura, pelo que eu entendi, está usando a TV Câmara como auxílio. Procede, é isso mesmo? Nós criamos, além dos aplicativos, né, da internet, nós construímos uma plataforma. Essa plataforma está na página da prefeitura. Ela é bem simples. Os professores estão mandando conteúdo lá para a SEDEC. A gente divulga esses conteúdos, por exemplo, Fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Então, aí o professor entra na plataforma, vê, ele pode modificar, etc., porque primeiro ele prepara, mas eu sou professor de história, por exemplo, eu mando um material lá para a SEDEC. Esse material vai para a plataforma. E eu encaminho esse material para o meu aluno. Então, acho que o professor Gilberto caiu. O que eu falava, né? A gente tem uma internet aqui no Brasil que a Anatel ela permite esse tipo de absurdo, né? A gente receber 40% daquilo que é contratado. Então, Novamente caiu aqui. Mas veja bem,
O professor, todo o material que vai para o aluno, ele passa pelo professor e volta para o professor, quando ele de maneira remota, tanto do aplicativo como dessa plataforma. E vai começar a trabalhar segunda-feira a TV câmera já. Agora, tudo passa por ele. Sobre a questão do material impresso, que tem um tempo aí, sei lá, quantos dias, dependendo do material... 4 dias, dependendo da temperatura ambiente. A gente está dando o dobro ao tipo de, por exemplo, se é 4 dias de um material que pode estar ao vivo, a gente está dando 12 dias, para que o professor depois manuseie esse material. A gente quer evitar qualquer tipo de possibilidade de um contágio através de um material, de um papel, de um lápis, de uma caneta, tudo isso tem que ser levado em consideração. Também, estamos já me adiantando, preparando algumas pias portáteis para espalhar dentro das escolas. Pias com água e sabão, para que o aluno, pronto, passar ele na volta, já preparando para a volta. Ele passa, ele lava sempre as mãos com sabão, álcool gel, bota nas portas da saída da sala de aula, para que a gente evite qualquer possibilidade. Porque tem que pensar, gente, é uma coisa que eu tenho conversado diariamente na secretaria. Tudo tem que ser pensado entre o aluno e o professor. Não pode ser diferente. Eu vou pensar só nos meus alunos. Sim, o professor vai chegar lá. Ele é o primeiro que vai receber esses alunos na sala de aula. Né? Trabalhar como profissional que e pelo nível de competência que nós temos dos nossos professores. Mas tudo tem que levar em consideração os dois segmentos, o discente e o docente. Seja de uma maneira ou de outra, mas sempre, ou remoto ou impresso, sempre com cuidado, preservando a vida do alunado e dos nossos colegas professores. Professor Gilberto, me permita uma outra pergunta. Foi mencionado a questão do atendimento psicológico, do suporte psicológico para os professores e alunos depois que tudo isso acabar. Mas vamos imaginar o cenário que está acontecendo hoje na maioria das residências, onde eu posso me incluir nesse cenário. Os pais dos alunos estão trabalhando em casa. Foram deixados trabalhando em home office pelos seus escritórios ou trabalhos, enfim, estão trabalhando em casa. Imagine uma família composta por pai, mãe e um filho. Por exemplo, a mãe está trabalhando em casa, o pai está trabalhando em casa, o filho está estudando em casa, e a gente sabe que o confinamento ele tem um efeito psicológico estressante em todos nós. Então, esse atendimento psicológico, ele não poderia ser iniciado previamente para acompanhar os alunos, para saber se eles estão tendo alguma interferência dessa situação, porque isso interfere no aprendizado, sem dúvida nenhuma. Desculpe não ter mencionado, mas nós já estamos trabalhando sim. Nós fizemos um projeto na secretaria, chamado Escuta Solidária. Nós estamos com 30 psicólogos espalhados na secretaria em salas diferenciadas, em salas individuais, recebendo uma grande quantidade de telefonema de pais de alunos, de avós que estão com os alunos dentro de casa. Então, esse trabalho de receber esse tipo de preocupação de pais. Hoje mesmo estava lá, aí uma psicóloga tem revezado, vai trabalhar 4 horas, depois ainda mais 4, né? A gente não tem contato com eles, que não pode ter contato com ninguém da secretaria. E a gente espalhou ele em diversas áreas dentro da secretaria para que eles recebessem esses telefonemas. Já estamos trabalhando, sim, isso. O nome do projeto é Escuta Solidária. Tem um número de telefone, ele liga, depois tem uma central, e a central distribui o contato para o psicólogo que está disponível naquele momento. Como se fosse desses trabalhos das internet por aí. Tem um telefone central, um 0800, e os ramais espalhados para que os psicólogos atendam os alunos e os pais, os avós. Tem parentes, inclusive, que não são pai nem avô, mas estão ligando, porque moram próximos, moram na mesma casa, mas ligam, porque está sendo muito difícil para eles. São alunos que, muitas vezes, olha, uma coisa, vocês sabem disso também, na maioria dos nossos alunos, o lugar de mais conforto para ele é a escola. Muitas vezes mora numa casa que não tem, um cômodo só. Nós temos vários na periferia de João Pessoa. Quando ele está na escola, para ele é um lazer, além da sala de aula, a comida, o contato com os colegas, com os professores deles.
Eles estão privados disso. Estão privados naquele cômodo, muitas vezes, sem a menor, sei lá, do ponto de vista sanitário, a gente nem fala nisso. Então, está sendo difícil para esses alunos. Então, esse projeto de estudo solidária, quando a secretária pensou nisso, nós montamos, pensou que fosse esporadicamente um telefone e outro. Não, está bombando isso lá. Isso revela o nível de preocupação que você falou. Alunos, olha, eu sou da escola tal, quando é que vai voltar? Isso aí, eu estou falando isso sem ter sem saber o que é que estão falando. Mas as coisas banais, que alguns pais ligam para a gente também. Não, você vai ligar lá para o psicólogo, número tal. Mas não é fácil, né? A escola, nós temos escola, por exemplo, o aluno está numa sala de aula, com ar-condicionado, né? De repente está num cubículo, muitas vezes sem a menor condição de ter um espaço para brincar, né? De repente ele é privado disso. Então tem que preparar a cabeça desses alunos e dos professores também na volta. Sei lá, eu tenho a menor ideia de como, sei lá, lá para agosto, setembro, a volta presencial. Isso se a população ajudar, né? Só voltaremos lá para agosto se a população ajudar. Professor Gilberto, essa estrutura solidária, ela também está aberta para os profissionais da SEDEC, né? Os gestores, vários de escola, professores. Ótimo, é bom saber. É bom que os professores estão assistindo, né? Eles tem já também, se precisarem de alguma ajuda, utilizando. Parece que tem alguma pergunta feita no canal. Mailton, por favor, tem como você lançar aqui? Amanda Cândido pergunta: professor Gilberto, as nossas aulas online serão registradas? A professora Amanda... Vai ser registrada, sim. Vai ser registrada, Amanda. Esse relatório que nós estamos recebendo semanalmente é exatamente para a gente começar a fazer a computação das aulas. O professor pode ficar tranquilo. Esse trabalho remoto ele está regulamentado. Tá? Não teria como você atingir 800 horas sem que você não tivesse uma legislação que regulamentasse esse trabalho feito pelo professor lá na casa dele. Então, é por isso que eu recebo semanalmente esse relatório do professor de matemática, de história da escola tal. Nós vamos mandar uma tabelazinha para o professor, para a escola X, e ele vai poder registrar essas aulas que ele está trabalhando na casa dele. Então, a legislação permite isso, e nós vamos ter muito cuidado para que o professor não fique preocupado em relação ao trabalho feito por ele lá na sua residência. Tá? Pode ficar tranquila que vai ser registrado sim, e vai ser até avaliado também posteriormente, para que a gente autorize, que vai autorizar também o registro, né? E contar, uma coisa e outra, registrar e contar como hora trabalhada. São duas coisas, que uma está ligada à outra. Professor, aqui eu tenho uma outra pergunta, né, que ela foi feita a priori, e ela diz o seguinte: os professores possuem os recursos adequados para operacionalizar esse trabalho? Vocês estão conseguindo dar os recursos para esses professores estarem utilizando em casa para poder usar essas plataformas que vocês estão disponibilizando? Por exemplo, creio que tem professores que não tenham, por exemplo, um celular de qualidade ou um computador que possa estar adequado a uma situação para dar uma aula online. Vocês estão conseguindo gerir essa operação, dando para esses professores suporte? Ele prepara o material dele, manda para a escola imprime o material e manda para o aluno. Tá. Esses professores que não têm as condições tecnológicas que eu estou falando. Tá. Mas, por exemplo, vocês então não estão dando nenhum tipo de suporte tecnológico. Por exemplo, professor que não tem um celular, um computador adequado, então ele vai utilizar um método analógico. Ele vai precisar mandar o material dele para a escola mandar para o pai, do aluno, a higienização, o aluno faz, remete para a escola, depois que voltar às aulas, é que vai ser feito o processo de revisão, é isso, né? Exato. Para a gente ter um entendimento melhor. Aí entra a questão dos conteúdos, né? Esses conteúdos, eles são de nível de revisão, ou os professores podem avançar com... Caiu. Esperar ele voltar. Você estava rindo do cachimbo que eu estou na sua, viu, Frank? Não, eu tô rindo
Estava aí. Aí, deixa eu terminar a pergunta. Esses conteúdos são de nível de revisão ou os professores podem avançar com eles? Os professores estão avaliando, como é que esses professores estão avaliando esses alunos? Ou como eles vão avaliar? Essa foi a pergunta que foi dada para a gente a posteriori. Olha, como nós paramos as aulas no dia 17 de maio ou de março, nós, no dia 22 de abril, era o prazo final para a conclusão do primeiro bimestre. Na semana passada, nós autorizamos o professor continuar, porque ele, até então, estava revisando o material dado até o dia 17 de março. Nós já autorizamos ele avançar com o conteúdo do primeiro bimestre, que seria o término no dia 22 de abril. Então, já está trabalhando isso. Na próxima semana, nós temos uma equipe de formadores, né, lá na SEDEC, que é quem prepara a formação continuada em serviço dos professores. Esses professores já estão trabalhando no conteúdo já do segundo trimestre, para mandar para as escolas. Logicamente, o professor, ao receber, ele vai ter toda a liberdade de manusear, de acrescentar, de ver o que é mais, para o momento, mais propício, tá? Então, eu acho que na próxima semana, passou já o 22 de abril, logicamente, a gente já está em maio, final de maio, então na próxima semana eles receberão já autorização para trabalhar no conteúdo já avançado do segundo bimestre. Terá, com certeza, um material para que ele faça a sua própria adaptação no plano de curso dele, né? Porque tudo isso tem que ser arquivado na escola. Ele recebe o material ou ele manda remotamente o impresso, fica arquivado para um posterior questionamento. O professor deu o material ou registrou a aula sem ter conseguido trabalhar? Não. Tudo que ele passar vai ficar registrado lá. Então, na próxima semana, nossos formadores já têm um esboço do conteúdo para ele manusear, para ele vai remotamente para a escola passa para o professor, para ele acrescentar, tirar. Tem que ter muito cuidado em relação ao tipo de trabalho feito nesse momento, né? Uma coisa é você pegar o conteúdo no planejamento feito, no plano de curso, trabalhar presencialmente. Outra coisa é você trabalhar com dessa nova metodologia que todos nós estamos trabalhando com ela. Parece que tem outra pergunta online. Por favor, Mailton, disponibiliza para a gente. A Julieta Vilar fala, existe a obrigatoriedade do trabalho remoto, ok. Mas quanto às ferramentas, existe uma determinação de qual o professor deverá usar? Exemplo, obrigatoriedade de formar grupo de WhatsApp no celular pessoal? Eu creio que seja pessoal e não do pessoal. Julieta, a gente não pode impor um determinado aplicativo. Não, vai ser esse aplicativo aqui, o WhatsApp, o Google Sala de Aula, etc., para a escola. Se não for esse aqui, por exemplo, você não vai ser botado na sua aula. Não, a gente apela para que os professores pega o que for mais acessível ao aluno. Quem tem que levar em consideração o outro lado da história. Se a gente botar um aplicativo que seja com muita dificuldade para que a gente mesmo tenha dificuldade em acessar, a gente vai ter dificuldade de atingir o maior de aluno possível. A gente está até fazendo o seguinte, olha, eu falei com alguns diretores. O professor disse, mas eu não vou usar o meu celular ou o meu número no WhatsApp para fazer grupos de vários alunos, etc. A gente está sugerindo o seguinte, olha, compre um chip, custa lá R$10, habilite ele e faça esse chip, esse número especificamente para esse trabalho. Você tem vários professores que fizeram isso, adquiriram um chip só para trabalhar com um grupo de alunos, aluno do Fundamental 2, Fundamental 1, isso está facilitando. Tem operadora que até dá chip de graça, né, distribui de graça, mas eu não sei quanto custa um chip desse, R$10, R$15. Ele compra, habilita e pode fazer o seu grupo nesse número que ele habilitou e usar. A gente também leva em consideração que quando a escola vai fazer o seu planejamento, a reunião para decidir em que ferramenta vai trabalhar, que a maioria discuta entre os colegas o que é mais acessível aos alunos. Por que levar em consideração que mesmo o professor passando, nós que estamos passando por tudo isso, que é muito difícil, mas agora, mais difícil ainda é para o alunado, muito mais difícil. Então, quanto mais a gente
ter algo que atinja mais diretamente o nosso alunado, nossos alunos, seja do Fundamental 1 ou Fundamental 2, ou da EJA, mais facilidade vamos ter de ter de volta esses conteúdos de revisão ou não que nós encaminhamos para o aluno. Em síntese, é dialogar sempre. É dialogar sempre. De que maneira? Aquilo que for mais fácil e que a gente consiga avançar. A gente não tem uma imposição, tem que ser esse. A gente só apela que seja mais fácil acesso para o alunado, que é a nossa principal preocupação, que é quem nos paga. Vocês sabem disso, quem nos paga, que paga o professor, é o aluno que está inserido no censo. Inclusive, agora, 31 de março, é o último dia para as escolas inserirem aqueles alunos matriculados no censo. Se não tiver aluno lá no censo escolar, não tem escola em 2021. Né? 2019 está construindo a educação de 2020. Quem vai construir a educação de 2021 é 2020. Então, nós temos que os alunos inseridos no censo. E se ele evadir, não tem aluno. Quanto menos alunos matriculados na rede, menos recurso para custear tudo, salário de professor, Fundeb, PDDE, tudo isso está vinculado ao censo escolar. O aluno é o cheque lá, depositado na conta. Então, facilidade sempre para que atinja o maior de aluno possível. O diálogo é muito importante, né? Vocês têm tentado fazer esse diálogo e tentado fazer das tripas do coração, né? Porque essa pandemia pegou vocês de surpresa. Vocês não estavam, ninguém estava esperando, ninguém se programou para um acontecimento mundial como esse, né? Entender esse momento. Eu tenho uma professora, inclusive, não sei se é a Julieta que quer falar comigo sobre isso, mas eu vou receber ela, porque na secretaria a gente não está recebendo ninguém por conta a gente não está se aproximando de ninguém, para se preservar e preservar as pessoas também. Mas eu vou depois conversar com a Julieta, ela tem até o número dela, eu acho que é a mesma que eu estou pensando. Sobre isso que eu falei para você. É sempre a necessidade de atingir os nossos alunos. E eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Primeiro, não impor nada. Né? Eu não sou dono da verdade, não pretendo ser, Deus me livre, mas sempre conseguir algo dialogando com os professores. Porque, fora disso, a gente não vai ter muita dificuldade de voltar para o nosso convívio diário enquanto profissional. E tenho recebido o apoio na secretaria sobre esse tipo sobre essa conduta, porque quem passou pelas escolas sabe como é que funciona. Né? Mailton, manda para mim aí, Mailton, mais alguma pergunta para a gente poder gerir? A Samara Cornélio tem uma pergunta. Posso usar uma conta do Instagram privada para orientar os alunos? Tenho uma pergunta. Não, posso que? Eu não entendi bem. Ela perguntou se ela pode utilizar uma conta do Instagram pessoal dela, privada, para orientar os alunos. Ela pode usar Entendi. Olha, se ela acha que vai atingir os alunos, se ela tem consciência que vai atingir os alunos com essa ferramenta, né? A nossa preocupação é que chegue no aluno realmente, né? O Instagram é dela, logicamente, a gente não pode, professor, não pode fazer isso, nada disso, não. A nossa preocupação é a única que ela atinge, ela tem quanto? 20 alunos, 15 alunos, 30 alunos, quantos por cento ela vai atingir com essa ferramenta? O maior número possível, sem problema. Desde que o aluno dê um retorno. Eu não quero fazer uma imposição, tem que ser esse aplicativo aqui. Vou repetir, a preocupação nossa lá é que atinja o maior número possível de alunos. Porque senão não tem sentido. Sim. Mais alguma pergunta, Mailton, para a gente? Ou comentário? Tem algum comentário? Se não tiver pergunta, pode ser comentário. Não? Pronto. O Maio está falando que não tem. Professor... tá aqui. A Kelly Dumont. Boa tarde. Muito importante esse momento. A escuta solidária acontece de segunda a sexta-feira, de 8 às 18. Amplie a divulgação dessa escuta. Faço parte desse projeto.
Então, a Kelly Dumont está, né, querendo que a gente faça o nosso papel, que é justamente ampliar a escuta solidária para os professores de ensino religioso que estiverem precisando, não só eles, como os pais que vão chegar a eles por telefone ou por mensagem, ou os próprios alunos, né? Obrigado, Kelly, por fazer parte desse projeto e trazer um pouco de luz nesse momento de trevas. Muito obrigado. Franklin, mais alguma pergunta para o professor? Com relação... Era uma pontuação, uma das falas dele, com relação a quando isso vai terminar. A gente não sabe quando isso vai terminar. Com a palavra, as autoridades sanitárias. Mas o professor, ele colocou no seu desfecho algo que é muito importante. Se a população ajudar. Se a população ajudar. Recentemente, a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa teve que intervir em situações onde templos religiosos eles estão buscando meios aí de burlar a vedação de atividades presenciais, embora haja um decreto estadual acertadíssimo que fala sobre celebrações online. Ou seja, é a mesma flexibilização que a educação está buscando. Então, toda a perspectiva, todas os melhores prognósticos são feitos se a população ajudar. E já que eu estou falando com um professor de história, né, que falou em tantos casos como a peste negra, a gripe espanhola, em 1918, 1919, a gente teve um ano letivo inteiro cancelado por conta da gripe espanhola. Inclusive, foi até o ano da morte de um presidente eleito, Rodrigues Alves. Diante desse cenário de que um ano letivo... Já morreu com a gripe espanhola, né? Oi? Morreu de gripe espanhola. Morreu de gripe espanhola. Sim, a minha dúvida é só o ano. Eu não sei se foi 18 ou foi 19, mas foi isso que o vitimou. 1918. 18. Está batendo o martelo. Então, assim, diante dessa situação, o que é que a gente espera desse ano letivo de 2020? Cancelar não é uma hipótese, né? Não é uma alternativa. Estou vendo que a prefeitura está indo em frente, está enfrentando o desafio. Mas quando isso acabar, a peso de hoje, o que é que a pandemia ela tem a ensinar? O que é que ela ensinou a Prefeitura Municipal de João Pessoa no âmbito da Secretaria de Educação? Pergunta difícil, viu? Mas a gente vai tentar responder. Olha, o cancelamento do ano letivo 2018, por conta da gripe espanhola, nós estamos vivendo no início do século XX, logicamente. A gente não tem ainda... olha, estamos trabalhando aqui, fazendo uma reunião aqui, né, remotamente. Naquela época não houve essa condição de que as pessoas se dialogassem, até porque o diálogo era muito mais difícil naquela época, até presencial. Então não havia a possibilidade de ter encontros das pessoas que elas tinham medo uma da outra, né, porque a gripe foi devastadora também. Mas vai nos deixar uma lição muito grande, que nós temos que ser mais solidários. Isso aí é indiscutível. Um com o outro, com o nosso colega de trabalho, com as nossas famílias, com nossos alunos. Tem que trabalhar muito essa questão na sala de aula, na volta, a questão da solidariedade, do respeito mútuo às pessoas. Trabalhar muito bem a questão, por exemplo, do respeito humano. A educação religiosa, o ensino religioso é um componente, pode nos ajudar muito nisso aí também. A área humana como um todo, né? Então, vai deixar uma lição muito forte da solidariedade, do respeito humano, né? A gente tem que ter isso na cabeça, começar a trabalhar isso, gente. A gente não pode jamais faltar do mesmo jeito que nós paramos no dia 17. É impossível. Qualquer ser humano que
não fizer essa avaliação, ele vai ter problemas até com ele mesmo, imagina com os outros. Ou a gente se conscientiza que isso vai mudar as nossas vidas em todos os aspectos, ou a gente está fora do contexto. Né? Vamos sofrer muito mais. E nós trabalhando na educação, eu sou muito vidrado nessa questão da sala de aula, do chão da escola. Muitas vezes eu tinha algumas diálogos com o professor, aquele professor ainda policial, aquela questão da reprovação, essas coisas. Muitas vezes sem avaliar as condições de sobrevivência daquele ser humano que estava lá na periferia, dentro desses cubículos, muitas vezes, sem ter nem o que comer, mas por punição eu tive várias discussões assim, dialogando com o professor, que eu deveria fazer uma avaliação do ponto de vista do dia a dia daquele profissional. Eu tenho certeza que esse ser humano profissional da área da educação, ele vai repensar a vida dele, enquanto profissional, enquanto ser humano, para com ele e para com os outros. Porque senão, a gente vai sofrer mais. Vai ser uma outra pandemia de sofrimento do ponto de vista psicológico. Estou batendo muito essa tecla. Não seremos os mesmos. Nossos alunos vão voltar de maneira diferente e nós vamos receber também uma carga muito pesada que é absorver esse ser humanozinho lá, seja adolescente, seja criança, seja um adolescente, com vários questionamentos. E com a carga de que perdemos pessoas conhecidas nossas, estamos perdendo diariamente, parentes de amigos nossos. Esse negócio vai levar 2 ou 3 meses ainda nessa mortandade. Espero que tenha um fim, pelo menos do ponto de vista desses números diários que a gente recebe, dessa coisa danosa, que nos deixa um pouco meio fora de órbita. Mas tudo isso tem que deixar um aprendizado. Isso não está aí de graça. Chegou, eu vou usar até um termozinho, até me policiar para não repetir o que disseram na passada. Chegou de maneira terrível e vai ter que sair e vai deixar uma lição para nós. Nem só como profissional, como seres humanos. Espero, viu, pessoal? Eu espero mesmo que estejamos avaliando isso. Eu estou diariamente fazendo essa avaliação comigo, com meus familiares, com meus amigos, sem encontrá-los, mas sempre que possível, fazendo uma ligação e conversando sobre tudo que nós estamos vivendo. Não é fácil, gente, não é fácil. Tá diariamente com contato com dezenas de pessoas e você tem medo de conversar com o outro, né? Usar máscara, vai ser uma peça dos nossos guarda-roupa isso, muito tempo, né? Então, todos nós temos que se avaliar e ser avaliados também. Uma ótima consideração essa, viu, professor? A nossa preocupação também, né? Eu represento aqui o Fórum Diversidade Religiosa da Paraíba e todas as lideranças religiosas, né, que nós temos dentro do fórum têm esse mesmo entendimento, né? A melhoria e também levar isso para frente como uma forma positiva, tirar um ensinamento para que haja uma não volta a esse amalga que a gente tem encontrado de pessoas que estão desestabilizadas, pessoas que não pensam no próximo, pessoas que estão aí na rua sem usar máscara, contaminando outras pessoas, sabe? E a gente está tentando fazer com que haja um entendimento delas de que a prioridade é a vida. A prioridade é também a transformação como ser humano e fazer com que as pessoas elas lembrem que, além de serem seres humanos, elas podem, acima de tudo, transcender. Eu acho que é isso que todos nós que compomos o fórum, que compõem também a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa e os professores de ensino religioso têm em mente. Fazer com que os alunos eles passem essa mensagem para frente. O senhor está certíssimo nas suas palavras, viu? Muito obrigado mesmo por mostrar que a SEDEC está preocupada com isso, né, em humanizar esse fato, e não só transcender ele a toque de caixa. Essa conversa de hoje foi muito esclarecedora. Eu creio que os professores estejam agora um pouco até mais tranquilos com a visão, né, escutando do senhor essa prioridade, que é a humanização. Tá? Eu só tenho a agradecer a vocês dois por estarem aqui construindo essa ponte e fazendo as pessoas entenderem esse trabalho. Tá?
Mailton, parece que tem mais uma pergunta para a gente. Põe na tela, por favor. A Maricélia Pereira. Tenho muitos alunos que me procuram em outros horários que não sejam estabelecidos pela escola. Sempre procuram atendê-los, até porque eles não têm acesso ao celular do pai durante o dia. Tem alguma restrição quanto a isso? Não, eu só gostaria que esses alunos procurassem a escola, a direção da escola dela, que ele vai ter material para estudar. Nenhum aluno pode ficar de fora, de uma forma ou de outra. Nenhum aluno. A gente tem orientado nossos gestores, tem feito um apelo aos nossos especialistas, os supervisores, os orientadores, para que ajudem a gestão da escola nesse sentido. O aluno, tem muitos alunos procurando o professor mesmo, às vezes tem o número dele, liga para ele, para fazer esse questionamento aí que esse acabou de fazer com essa professora. Mas pode procurar a escola, de uma maneira ou de outra, que ele vai ser atendido sim, ele não pode ficar sem resposta. Não deve, não, ele não pode ficar sem resposta. Pelo que eu entendi, a professora ela acaba abrindo espaço fora do horário comercial. Né? Pelo que eu entendi da fala dela, ela está só perguntando se teria algum problema. Ela pelo que eu entendi, ela continua. Então, não tem nenhum problema. De maneira alguma. Até louvo a disponibilidade dessa professora. Ela está mostrando um ser humano, né? Que é uma profissional, além de um ser humano, atendendo os alunos fora, inclusive, dos horários de trabalho dela. Pelo contrário, parabenizo a professora. Franklin, mais alguma pergunta, Franklin? Não, eu estou satisfeito em ter ouvido palavras não só de um professor, eu fico feliz, minha mãe é professora também, foi professora por 38 anos, mas não palavras meramente técnicas, mas palavras humanas, de saber que a Secretaria de Educação Municipal ela tem voltado esforços não apenas para garantir a continuidade do ensino como um todo, não apenas o religioso, que era a nossa pauta, mas acabou transcendendo, felizmente, foi uma transcendência fortuita, bem esperada, bem-vinda, mas escutar palavras humanas também, o apoio psicológico, a questão de como vamos ter os alunos, os professores, os profissionais como um todo, quando tudo isso passar. Então, somando-se as palavras de Saulo, que fala que a comunidade religiosa está unida pelo distanciamento, esse também é o posicionamento da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa. Nós, recentemente, fizemos o pedido para que o decreto estadual ele fosse lapidado para deixar de maneira expressa a petição que celebração religiosa fosse feita só em ambiente virtual. A gente sabe que celebração religiosa não é só dentro de uma igreja, dentro de um templo. Ela acontece nas ruas, acontece na natureza, enfim. Mas foi bem feito, foi bem colocado isso. Então, eu fico feliz por estar recebendo essas palavras, ouvindo essas palavras humanas também, não apenas técnicas, mas humanas. Reitero que a nossa comissão está à disposição do Fórum Universidade Religiosa Paraíba, está à disposição da Prefeitura Municipal, a nossa querida capital, João Pessoa, para participação, para debates, enfim, o que houver que a gente possa ajudar. Muito obrigado, professor Gilberto, por ter atendido o nosso chamado. Obrigado, Saulo Mendes. E que passe logo. Que passe, mas que passe logo, sobretudo, esse período. Tem só aqui uma alusão do meu privado, da professora Luciana, que ela está preocupada porque, por exemplo, ela está aqui dizendo que a gestora da escola está, às vezes, até pegando no pé com relação ao formato, né, em uma obrigatoriedade. Mas, pelo que o professor Gilberto já falou para a gente, professora Luciana, é tudo uma questão de diálogo e não é uma obrigatoriedade. Tá? Então, creio que seria bom, depois a senhora falar com o professor Gilberto, né, explicar a situação para que ele possa moderar junto com a gestão da escola e possa haver uma apaziguar, né? Porque, como a gente acabou de falar agora, né? O que nós estamos tentando nesse contexto
né, que é novo, que é um contexto que caiu como uma bomba no nosso colo, né, e no colo das instituições educacionais do país, é essa gerência. Eu acho que o gestor de uma escola, ele precisa também ter esse bom senso de conversar e não de obrigar. Tá? Eu creio que depois, se a senhora quiser entrar em contato com o professor Gilberto, ele vai esclarecer melhor esse posicionamento. Mas, ao meu ver, pelo que ele falou até agora, não há nenhuma obrigatoriedade de se criar um grupo de WhatsApp, de se criar só de usar a plataforma que está lá na página da prefeitura, pelo que eu entendi. Me corrija, professor, se eu estiver errado. Então, se os gestores deles também não estão sendo sensíveis a essa causa, creio que os professores precisam, sim, conversar com a secretaria, conversar com o professor Gilberto, para poder ver um meio termo, né? E os gestores também entenderem que esse contexto é novo para todo mundo, né? Não é uma obrigatoriedade, porque é até uma adaptabilidade, pelo que eu estou entendendo, pelas palavras até agora do professor Gilberto, né, com relação à novidade desse caso, a novidade das novas tecnologias, a novidade de como essas plataformas estão sendo geridas e também como os alunos e os pais dos alunos estão em casa recebendo essa informação. Eu entendo a sua preocupação, entendo também a sua luta. Entre em contato com o professor Gilberto, que eu acho que ele é a pessoa que pode, sim, ajudar a balancear a gestão escolar com os professores. A preocupação que a gente tem com essa live é justamente essa, de como os professores de ensino religioso, eles estão sobrevivendo à pandemia. Ela está sendo bem específica, embora a gente tenha falado aqui de matemática, de história, porque, querendo ou não, é a questão educacional, mas todas as palavras elas estão sendo remetidas ao ensino religioso. Né? Como vocês podem fazer essa prática, tá certo? Então, eu tenho que agradecer ao professor Gilberto pelo tempo, ao Franklin também pelo tempo. Né? Já estamos aqui com 1h e 11 minutos de live. E, assim, as palavras finais que a gente tem é que continue o trabalho de vocês. Tenham essa questão de humanizar, de escutar, né? De sentar e conversar. Eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento. É essa prática integrada de que é uma coisa nova, todo mundo tem que se modificar em alguma parte, mas tem pessoas que por detrás das telas estão sofrendo. Não só os alunos, não só os professores, não só os gestores, mas todo mundo está nesse barco. Eu também, acabamos de perder um membro nosso do fórum, o Franklin, que eu acabei de matar, o Erickson Abdul, né? E foi um impacto muito grande na nossa comunidade religiosa. Né? Essa morte tão rápida, porque não passou 15 dias. 15 dias ele se contaminou e veio a falecer, veio a óbito. E isso gerou, muitas pessoas do fórum, um certo ânimo depressivo, a gente ficou muito preocupado com os nossos parentes. E eu tenho para mim que os professores também são a base pilar disso tudo, né? Porque sem professor não há educação. Né? Pode ter o melhor gestor, pode ter o melhor funcionário para gerir o contexto da escola, mas sem o professor na sala de aula, que é o mais importante, seria impossível a gente estar hoje aqui discutindo esse tema. Então, eu quero agradecer a vocês pela essa pílula, né, que a gente tomou agora de tarde de conhecimento, e agradecer, né, que a Prefeitura, a OAB e outras instituições, né, que são parceiras nossas, estão preocupadas com como a educação está nesse momento de pandemia. Então, muito obrigado a vocês. Né, eu acho que a gente pode finalizar por aqui, a não ser que o Gilberto e o Franklin queiram ainda fazer alguma consideração. Então, fiquem à vontade, tá certo? Mas muito obrigado mesmo, em nome do Fórum de Diversidade Religiosa Paraíba e também da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB-PB. Alguma coisa, professor? Só quero agradecer a vocês, dizer que nós estamos à disposição na Secretaria. Essas coisas têm que ser resolvidas dialogando mesmo. Tem que ser resolvido discutindo as questões, encaminhando. Mas agradecer mesmo de coração, estou à disposição. Aos professores que me procurarem, aos gestores que eu faço isso diariamente, sem nenhum problema de agendamento. Nesse momento é difícil por conta da situação, mas pode me procurar no número privado, sem problema nenhum. Às vezes eu não respondo de imediato, porque a quantidade de telefonemas que eu recebo e solicitações para responder, às vezes é uma coisa urgente, eu tenho que fazer isso, mas não deixo de atender a todos.
Muito obrigado mesmo a vocês. Mailton, creio que se tiver mais alguma pergunta para a gente poder finalizar, eu fico à vontade de colocar na tela. Se não tiver nenhuma pergunta, creio que pelo avançado da hora a gente termina essa live maravilhosa. É a primeira de muitas, né? Então, o Mailton está dizendo aqui que não tem, esse é o nosso, é o nosso sombra. Obrigado, Mailton, por ter gerido e moderado, né, essa live. Agradecer a você, que é diácono da Igreja das Comunidades Metropolitanas, lá de Cabedelo, a ICM, que está aqui dando esse suporte para a gente. Professor Gilberto, muito obrigado. Franklin, muito obrigado. Eu acho que essa tarde foi maravilhosa, muito instrutiva. Eu creio que os professores, a gente, nesse momento, já estão pelo menos mais tranquilos como está sendo o processo. E eles podem agora trabalhar mais, né, mais naquela tranquilidade que a gente precisa dentro de sala de aula. Então, muito obrigado, viu, pessoal? Pode fechar, Mailton. Obrigado. Tchau, tchau.